Hoje eu vou falar com vocês sobre a importância da rede de apoio, especialmente pelo familiar, no processo de recuperação do transtorno de uso de substâncias. O transtorno de uso de substâncias, gente, envolve vários aspectos, tanto o aspecto psicológico, quanto o aspecto físico, quanto o aspecto familiar, social e espiritual, no sentido de crenças que aquela pessoa tem em relação à própria vida, à herança de família e tudo mais. Afinal, nós vivemos num país em que mais de 80% das pessoas tem alguma ligação religiosa ou de espiritualidade. Portanto, nós não podemos deixar de lado as crenças ligadas à espiritualidade de cada sistema familiar. Então, com isso, não dá para nós pensarmos num tratamento única e exclusivamente a partir de uma pessoa, um profissional. Há que se ter uma rede de profissionais, de instituições, trabalhando o determinado caso, mas não só o dependente de drogas, mas também todo o sistema familiar. Então, gente, a primeira coisa que nós precisamos pensar é como construir essa rede de apoio para ajudar na recuperação do dependente de drogas. Entendendo que a recuperação não é só do dependente, a recuperação é de todo o sistema familiar. Então, primeiro passo 1, é uma avaliação inicial criteriosa. Nós precisamos entender, conversar com a família, conversar com o dependente de drogas, conversar com quem está disponível no sistema familiar. O dependente de drogas, ele não quer nada. Então vamos começar com quem da família está disposto a iniciar um processo de tratamento. Não tem importância se ele não quiser ainda. Por quê? Porque a família funciona num círculo vicioso. Ou seja, todo mundo tem o mesmo papel. É como se fosse aquela ciranda, brincar de ciranda. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Enfim, essa brincadeira acontece por quê? Porque está todo mundo girando do mesmo jeito para o mesmo lado. Quando você trabalha um membro da família, gente, mesmo que seja apenas uma pessoa da família querendo mudar as coisas, não tem problema, já é alguma coisa. Então, esta pessoa vai buscar ajuda. Por quê? Porque brincando de ciranda, quando um membro da brincadeira diz, eu não quero mais girar para esse lado, vocês concordam que a brincadeira tem que mudar? Tem que se reorganizar? Então, é assim que funciona um tratamento sob uma visão sistêmica. Nós vamos trabalhar com quem está disponível ao tratamento, sempre pensando passo a passo. Então, vamos fazer uma avaliação inicial com a pessoa que está disponível. Se é a mãe, se é a esposa, se é o pai. Então, vamos conversar, entender o que está acontecendo. Quanto tempo existe a dependência química na família? Um ponto muito importante é a intergeracionalidade, ou seja, os ancestrais também são compulsivos, também têm aí algum tipo de transtorno. Isso passa de pai para filho. Por quê? Porque entendendo todo o funcionamento do sistema familiar atual e também as gerações anteriores, nós podemos traçar os passos, cada passo da recuperação. Então, o primeiro passo é esse, avaliação inicial com quem está disponível no sistema familiar. Então, esta pessoa, vamos imaginar o pior cenário. Uma pessoa só está disponível a mudar o processo do sistema familiar. Então, essa pessoa faz a avaliação inicial e aí a gente tem um primeiro objetivo. A gente vai trabalhando por metas, pequenas metas. Sabe aquela coisa do baby step? Quer dizer, um passinho bem pequenininho. Mas por quê? Porque uma recuperação é como a construção de uma casa, é tijolo por tijolo. Não adianta a gente já definir grandes objetivos, porque nós vamos nos perder e a gente já pode até se frustrar. Então, na construção da rede, é preciso entender qual é o primeiro passo. O primeiro passo é trazer as pessoas para a terapia, por exemplo, mesmo que ainda não seja o dependente de drogas. Então, nós vamos ter algumas sessões com
com aquela pessoa que está disponível e vamos começar a construir a rede. Ah, peraí, essa pessoa, que é uma mãe, por exemplo, além da orientação familiar com a psicóloga, ela precisa também de um grupo de apoio, um grupo de ajuda mútua, como tem Amor Exigente, Alanon, Naranon, vários grupos de apoio. Por quê? Porque ela está se sentindo sozinha. Então, olha só esse outro passo da rede. Vamos ter um grupo de apoio para que ela não se sinta sozinha. E eu, como psicóloga, posso ajudar? Posso, mas eu não necessariamente passei pelo mesmo problema que ela. Então, esse grupo de apoio vai trazer mais esperança para essa pessoa que muitas vezes está desesperançosa. Ela acha que não tem, está se sentindo impotente. Então, nós vamos trabalhar, começar a construir a rede com essa pessoa. Então, psicólogo e grupo de ajuda mútua. Ah, mas ela não está conseguindo dormir. Bom, então, quem sabe passar por um psiquiatra também. Mais uma rede sendo o quê? Um trabalho interligado. Não adianta já chamar um monte de profissional e ninguém se conversar. Não, vamos aos poucos, passo a passo. Então, essa pessoa já não se sente mais sozinha, essa pessoa já viu estratégias. Outra coisa também que é comum no familiar, uma avalanche de sentimentos e ele acaba tendo ações reativas diante do dependente de drogas. Então, ele não para, pensa e pondera, ele vai reagindo conforme os sentimentos. Então, na rede de apoio, há que se ter, como eu falei, o psicólogo para quê? Para que essa pessoa possa desabafar e saber fazer o manejo das suas emoções para lidar com o dependente de drogas. Lidar de uma maneira ponderada e não impulsiva. Então, vamos construindo passo a passo. Aí, essa pessoa, que era uma mãe muito facilitadora, vamos imaginar esse cenário, e ela acabava fazendo com que a dependência química se mantivesse no sistema familiar. Por quê? Porque ele apronta todas e eu vou lá e tento resolver a situação. Essa facilitação não ajuda na precipitação da crise. Por quê? Porque a pessoa só vai buscar ajuda quando ela entra em crise. Vou dar um exemplo para vocês, pessoal. O nascimento. A gente nasce não porque, oba, quero ir para o mundo. A gente nasce porque a bolsa estoura e a gente não cabe mais naquela barriga. Então, a gente nasce na marra. É isso, essa crise, que o nascimento é uma crise, tá? A gente aqui romantiza. Essa crise é que faz eu ir para o mundo. E aí sim eu consigo a vida. Eu saio daquela zona de conforto desconfortável e vou para a vida. Então eu começo a viver. Na dependência química é a mesma coisa. Eu preciso, aquela zona de conforto tem que ficar cada vez mais desconfortável, tanto para o familiar quanto para o próprio dependente de drogas, para que ele possa sentir na pele as consequências da dependência química, para depois pedir ajuda. Porque a gente só pede ajuda quando a zona de conforto está cada vez mais desconfortável. Eu estou tendo mais perdas do que ganhos. Então, trabalhar a família no sentido de mudança na relação com o dependente químico para ajudar a precipitar a crise que ele mesmo está causando é um passo muito importante. E por isso que a rede vai ajudar, porque no Amor Exigente, por exemplo, ou no Alanon, muitas famílias já fizeram isso. E aqueles medos que a família tem de que, puxa, mas e se eu parar de dar dinheiro para ele, ele vai roubar? Muitas mães, muitos pais já fizeram essa equação e ela vai ter exemplos de pessoas que já passaram por isso e que deu certo. Então, nesse caso, essa rede de apoio em associação com o psicólogo que está trabalhando o manuseio das emoções, ressentimentos, mágoa, culpa do codependente, por exemplo. Eu me sinto super culpado e aí não consigo tomar atitudes. Por quê? Porque eu vou me sentir culpado. Então, eu vou trabalhando na terapia a separação do que é teu, o que é do outro, o que é tua responsabilidade, o que é responsabilidade do outro. Esse processo é um processo, como eu falei, do passo a passo e por isso exige um gestor do caso.
Sabe o maestro que vai reger toda aquela orquestra? Então, esse gestor do caso costuma ser o profissional que você vai buscar ajuda. Então, em geral, é um psicólogo. Lá no Instituto Rocha Brasileira a gente faz muito isso, né? Eu acabo sendo a gestora do caso. Aí o que a gente faz? Bom, então já demos esse passo, você já está em tratamento, já está gerindo as suas próprias emoções, já está parando, pensando, ponderando para tomar suas atitudes. Então aquela roda que todo mundo estava girando para o mesmo lado já se quebrou. Isso, esse funcionamento familiar que acontece o tempo todo há muitos anos, ou seja, o dependente químico usa drogas, a gente fica ressentido, sofre, mas eu vou lá e tento resolver os problemas que ele causou, aí ele, por sua vez, com os problemas resolvidos, ele vai lá e causa mais problemas, e círculo vicioso. Quando você começa a entrar em tratamento, começa a frequentar a rede de apoio, como eu falei, a psicologia, mais o grupo de ajuda mútua. Se você faz parte de algum grupo religioso, vale a pena você se apoiar também espiritualmente. Aí você vai vendo que as coisas vão mudando. E aí é hora da gente começar a convidar os demais da família para bater um papo, porque eles vão sentindo que alguma coisa está diferente em você, por exemplo. E vamos só conversar. Conversar no sentido de orientação. Não fala a palavra terapia, porque terapia pode assustar. Então vamos orientar como lidar com a situação. Aí vem vindo outros membros da família, para que os outros membros comecem a mudar também as suas atitudes. E aí a gente vai ampliando a rede. E aquela zona de conforto, conforme eu falei para vocês, vai se quebrando. Aquilo que o dependente de drogas fazia de forma confortavelmente desconfortável, vai ficando cada vez mais desconfortável, porque vocês não estão mais facilitando a vida dele, porque vocês não estão mais mordendo as iscas. Isso é uma estratégia importante que a gente trabalha. Não morda a isca, porque se você morder a isca, você está compactuando com aquele funcionamento patológico. Vou dar um exemplo para vocês. A melhor defesa, muitas vezes, é o ataque. Então, quando o dependente químico está sentindo que o negócio vai pegar para o lado dele, ele já chega projetando a culpa em você, para que você se sinta culpado e para que você perca a paciência. Se você perde a paciência, pronto, mordeu a isca, entendeu? Então, por isso que você precisa estar amparado na rede de apoio e começar a voltar o olhar para quem? Para o dependente de drogas ou para você? Para você. Porque cada vez que você olha para você, você começa a perceber que você existe além da patologia. Então, que você precisa se cuidar. Porque como é que você vai exigir que o outro se cuide se você mesma não está se cuidando? Portanto, é hora de buscar ajuda em vários sentidos. Aí vamos pensar em mais um passo da construção da rede? Então você já está indo no grupo de ajuda mútua, você já está indo na psicóloga, você não estava dormindo direito e acabou indo para um psiquiatra. Vamos pensar também agora em você cuidar da sua própria aparência, que muitas vezes a gente se abandona, não tem tempo para nós mesmos. Então a gente vai pondo metas para a família, em termos de rede. Então, vamos fazer o quê? Um esporte, por exemplo? Vamos fazer técnicas de respiração, relaxamento, meditação, para que eu tenha condições de fazer o manuseio de mim mesma, das minhas emoções, e não morder as iscas, não entrar na patologia do outro. Então, eu vou começando a me diferenciar da patologia do outro. Isso faz com que que aconteça com o outro? Se eu não estou dividindo com ele a patologia está só no colo de quem? Dele. Portanto,
a crise vai aumentando na vida dele. Você já não está mais pagando as coisas para ele, resolvendo os problemas dele. A tua rede de apoio está te sustentando lá para te ajudar a manter essa postura. A gente já chamou outros membros da família para que eles também representem a rede de apoio. Eles estão vendo que você está mudando também. Então estão começando a ter confiança. Estou falando um determinado cenário. Lógico que muitas coisas podem acontecer nesse processo todo, tá? Mas a gente tá tomando corpo. E aí você também não está mais enlouquecendo junto com ele, porque você não está mais mordendo as iscas. Então a crise estourou completamente. Ele está com a loucura totalmente no colo dele. Ele não está mais conseguindo manipular vocês. Aí entra a possibilidade de ajuda. Aí a gente entra com outras técnicas, como por exemplo intervenção orientada, que você faz uma reunião para pressionar o dependente de drogas a se tratar. Então, todas essas técnicas a gente vai utilizar e vamos imaginar que ele aceitou o tratamento. Aceitou uma internação ou aceitou um tratamento ambulatorial, vai depender de cada caso. Aí mais um ponto para a rede, mais uma instituição sendo envolvida na rede. Vamos imaginar que vocês estavam numa determinada instituição, né, no Instituto Rocha Brasil, aí o caso é um caso de internação, vamos envolver o Novo Mundo, uma internação mais flexível, que o possibilita continuar a vida dele e ao mesmo tempo se desintoxicar e ter um projeto muito específico e pessoal para o caso dele. Olha só quantas coisas já estão acontecendo, quantas instituições e pessoas já estão fazendo parte dessa rede. Só que essa rede vai funcionar se essas pessoas não se comunicarem? Não. Portanto, não vai buscar profissional que não corresponda à mesma forma de pensamento de todo mundo da rede, tá? Não dá para ser uma rede fragmentada. Uma rede fragmentada não é uma rede. É apenas um bando de instituições e profissionais trabalhando em torno do mesmo caso, cada um puxando para um lado. Então é fundamental que o gestor de caso oriente os profissionais que tenham o mesmo tipo de pensamento e linha, para que cada um vá formando uma rede que se integra e segue o mesmo caminho em relação ao dependente de drogas. Então, eu falei no início a importância da rede para que todos entrem em tratamento. Uma vez dentro do tratamento, vamos imaginar que o dependente de drogas começou o processo de recuperação. Aí nós vamos começar a construir ou agregar àquela rede inicial outras instituições para que seja um outro movimento agora no processo da recuperação. Então, que outras profissionais podem e devem entrar? Porque aí a gente entra no processo de ressocialização, depois que passou de um processo de abstinência, aí ele entrou em recuperação. Claro que durante todo esse processo também se trabalhou em rede, ele também frequentou o grupo de ajuda mútua, ele passou por um processo de desintoxicação, conscientização da dependência de drogas, porque quando a gente fala em recuperação, nós temos que pensar que um primeiro momento numa internação é a desintoxicação, é a parte física, conforme falei, físico, psíquico, social, espiritual. Então, a parte física, eu vou construir uma rede para que haja a possibilidade de desintoxicação, aí padrão de sono, alimentação, toda essa parte orgânica. Depois ele vai passar pelo processo de conscientização racional. Quer dizer, como é que funciona o TUS? Como é que é esse transtorno de uso de substâncias? Quais são os mecanismos de defesa e tudo mais? Então, processo de conscientização. Depois, ele vai ter que lidar com as emoções e com um padrão da realidade.
Então, toda a parte psicológica, aí vai precisar acompanhante terapêutico, muitas vezes, para ele começar a ir para o mundo, como é que ele se relaciona com o mundo. Aí acrescentamos na rede de apoio um acompanhante terapêutico. Depois ele vai passar por um processo de reestruturação de vida. Porque depois que ele para de usar, gente, acabou a guerra. Todo mundo comemora, parei de usar drogas. Mas agora é o pós-guerra. O pós-guerra é reestruturar uma cidade e um país inteiro, não é assim? A recuperação da dependência de drogas é um pós-guerra. Tem que reestruturar uma vida inteira. Esse processo de recuperação é um processo, de novo, não só do dependente de drogas, mas do sistema familiar como um todo. Portanto, qual será a rede que nós precisaremos construir como família? Nós, como família, sermos a rede de apoio na recuperação do dependente de drogas. De novo, nós não podemos esquecer que a mudança não é só do dependente de drogas. A mudança perpassa por todos os familiares também, pelo funcionamento da família. Então, eu como rede de apoio, sendo família, eu preciso, em primeiro lugar, como lá atrás eu já comecei, antes dele entrar em recuperação, a olhar para mim, a mudar o meu papel e a minha relação com todo o sistema familiar. Então, se eu sou, por exemplo, uma codependente, eu preciso exercitar dentro da minha história de vida por que eu preciso colocar o mundo na minha frente e esquecer de mim. Cada vez mais eu preciso, a partir de uma rede de apoio que eu criei para mim e para eu poder ser rede de apoio do meu filho, eu me fortalecer como ser humano e empurrar a responsabilidade da vida do meu filho para que ele cresça para ele mesmo. Então, eu preciso olhar para mim. A família precisa, para ser rede de apoio, quebrar aquele fluxo de controle. Essa angústia da recuperação, principalmente no começo, o medo dele recair, pode fazer com que a família não represente uma rede de apoio saudável, e sim uma rede de apoio controladora. Isto não é saudável, gente. Por quê? Porque ele vai... Primeiro que eu não controlo. Então eu vou ter uma ilusão só para aplacar o meu medo de que ele recaia. Então eu preciso quebrar o controle, só tenho controle sobre a minha própria recuperação. Então eu, como família, para ser rede de apoio, eu preciso quebrar o controle e canalizar o meu medo da recaída dele nos meus grupos de apoio, na minha terapia, na minha rede de apoio como família. Então, a família, para ser rede de apoio, ela precisa fortalecer a própria rede de apoio e a sua mudança no sistema familiar. Os papéis precisam ser ressignificados, ou seja, se o meu papel era cuidar da humanidade, cuidar dele o tempo todo, tal, não sei o quê, eu preciso começar a aprender a pedir ajuda. E para ser uma rede de apoio como família, eu preciso chegar para o meu filho e dizer, olha, eu existo também, eu também preciso de ajuda. Aí já inverte os papéis, ressignificou o papel na família. Então eu estarei sendo uma rede de apoio no sentido de empurrá-lo para que ele olhe o entorno também, não olhe só para ele. E eu saio do papel da cuidadora da humanidade. Então isso também é um passo importante da família como rede de apoio. Estar sempre perto, porém deixando ele crescer e eu olhando para as minhas próprias dependências, compulsões e mudando o meu lugar na relação familiar, para que não sejam papéis fixos e inflexíveis. A gente precisa fazer essa dança mudar. Então, o dependente de drogas, ele tem que entender que a vida dele é responsabilidade dele e que vocês estão apenas para apoiar na hora que eu preciso de ajuda. Tá bom, vamos ajudar. Vamos ajudar de que maneira? Que maneira que eu posso te ajudar? Aí você vai estar junto, porém sem se responsabilizar pela vida dele.
vocês serão responsáveis pela própria vida. E sendo responsáveis pela própria vida, vocês já são uma grande rede de apoio no processo de recuperação do dependente de drogas.